Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Momento Culturando. Estou na capital, estou em Lisboa, para acompanhar Graça Amiguinho, que apresenta aqui 2 livros. Uma alentejana no Porto, é uma sua autobiografia, um livro muito pessoal e muito interessante e que, claro, uma alentejana tinha que vir até esta casa tão emblemática, que vamos tentar saber um pouco mais sobre a história deste edifício tão antigo. Também vai apresentar aqui o seu livro sobre o 25 de Abril para crianças, Portugal antes e depois de 1974. É um livro dedicado aos mais pequenos e que tem sido bastante divulgado ao longo destes últimos tempos aqui pelo nosso país e para também levar a leitura aos mais novos. Vamos tentar conversar um bocadinho com Graça Amiguinho, que já está aqui na Casa do Alentejo, está a preparar-se para mais um momento dedicado à cultura. Comigo já tenho Graça Amiguinho, estamos aqui num sítio extraordinário, a Casa do Alentejo, para apresentar, Graça, um livro, Uma Alentejana no Porto. Vir até Lisboa, estamos na capital, numa casa que tem uma história magnífica, é certamente também uma vitória, porque todas são vitórias, mas mais um momento, eu diria, para ficar na memória da Graça para sempre e para nos deixar também esse legado de poder trazer os seus livros a sítios tão interessantes como este. Vai ficar-me na memória este dia, de facto, porque eu sinto o calor do meu Alentejo. Hoje Lisboa está a arder como a planície alentejana. E já há muito tempo que não sentia um calor assim, tão grande. É calor por fora e calor por dentro, porque os meus sentimentos estão profundamente exaltados com o que vejo à minha volta, com esta beleza desta Casa do Alentejo, que eu nunca imaginaria que fosse possível os alentejanos terem um património destes na linda cidade, capital de Portugal, Lisboa. É sem dúvida, já podemos daqui a pouco falar um bocadinho também da história desta casa, mas falando de Uma Alentejana no Porto, uma autobiografia, temos também aqui a Teresa ao nosso lado que ilustrou este livro. Que livro é este? É o livro da minha vida, da segunda fase da minha vida. Desde o momento em que saí do Alentejo e rumei ao norte, à cidade do Porto. São 55 anos, prestes a completarem-se os 56, 50 na presença e na companhia do meu marido e os últimos 6 anos já só com o meu filho mais velho, com o Rui, porque o Sérgio está muito distante de mim. Portanto, uma vida cheia de emoções, de momentos muito bonitos, de momentos de muitas preocupações, uma vida que não será um exemplo para ninguém, mas para mim foram dias, foram anos, foram horas de muitas emoções, de muita exaltação de sentimentos e sobretudo de uma ode ao amor. Estar na Casa do Alentejo, aqui na capital, estamos em Lisboa, mas trazer um pouco do Alentejo até aqui e levar o Alentejo até ao norte, porque é uma alentejana no norte, é quase como termos o Alentejo no país inteiro. Porque os alentejanos estão espalhados por este mundo fora e em Portugal há alentejanos de norte a sul. E onde está um alentejano, há uma cantiguinha alentejana. Há uma sorda, há umas migas, há recordações da azinheira. Eu hoje, quando aqui cheguei e vi as oliveiras, lembrei-me daquele poema muito bonito que à sombra da oliveira não se pode namorar, porque a folha miudinha não deixa passar o ar. Fantástico! Lindo, lindo. E aqui, nesta casa, já vi 2 oliveiras, portanto na taberna e logo no átrio de entrada, que isto de facto é um espaço incrivelmente lindo. Uma história riquíssima, porque este edifício é muito, muito antigo. Este edifício foi construído
nos finais do século XVII. Graça teve o cuidado de fazer uma pesquisa e estudar um pouco sobre a história desta casa e que é bastante interessante porque tem aqui uma mistura de culturas e Pais do Amaral, até chegar ao dia de hoje. Pais do Amaral, e que foram viscondes de Alverca, certamente gente da nobreza e que tinha a capacidade para ter uma casa muito bonita na cidade de Lisboa. Mas os tempos mudam-se as vontades e no século XX esta casa foi restaurada e com um grande aparato, com um grande luxo, como o Salão dos Espelhos, e funcionou como um casino. Foi o primeiro casino da cidade de Lisboa. Teve dois nomes. O primeiro, creio que foi Majestic Club. E depois, mais tarde, teve outra designação, mas de qualquer forma, o casino fechou e em 1928 a casa foi vendida ao Grêmio da Lavoura. Grêmio esse que do qual fazia parte já um grupo de alentejanos e a Casa do Alentejo, propriamente dita. Mais tarde, então, foi mesmo comprada à família Pais do Amaral e tornou-se o património de todos os alentejanos. E tem uma biblioteca lindíssima, com muitos livros, muitos dedicados já ao Alentejo. Sim. A biblioteca, segundo o que li, tem 10.000 exemplares oferecidos, obras doadas, logo no seu início, por um sacerdote e por um embaixador da Argentina. Obras que serão magníficas, mas predominam obras alentejanas. E eu hoje vou lá deixar também os meus livros que tenho disponíveis. Tenho a primeira parte da minha vida, que é Meu Alentejo Saudade, que descreve os costumes, os nossos hábitos, a nossa forma de viver, do que eu conheci. Eu nasci em 1946 e estive no Alentejo até 1969, portanto um percurso de 23 anos, tive tempo para me aperceber de muita coisa. E é isso que fala nesse livrinho. Entretanto, também trago a primeira coletânea que fiz com um grupo de 41 autores de Elvas, que se chama Elvas à Vista. E a segunda coletânea que organizei, que é Eurocidade, Elvas, Badajoz, Campo Maior. Portanto, duas grandes urbes nacionais e a nossa vizinha Espanha, portanto, Badajoz, a cidade fronteiriça com a qual os alentejanos se dão muitíssimo bem e os espanhóis, da mesma forma, se dão bem com os alentejanos. Portanto, vamos fazendo este intercâmbio cultural, divulgando o melhor que nós temos, o melhor que sabemos fazer e sempre com o Alentejo no coração. E fazendo crescer também a cultura dentro desta casa, que tem aqui muita cultura árabe. Árabe e italiana. Portanto, quem restaurou o palácio foi buscar arquitetos que lhe deram este cunho de romântico italiano, e o árabe, porque no árabe estão as nossas, portanto, antiguidades, as nossas raízes, quer se queira, quer não. Nós não podemos menosprezar o tempo, os 700 anos que os árabes estiveram na Península Ibérica. Foram muitos anos, eles deixaram-nos muitas coisas muito super interessantes, da língua, às ciências, à arte, portanto, à construção. E este palacete tem reproduções dos pátios árabes muito interessantes. E já vamos saber o que é que vai acontecer aqui esta tarde, mas antes, Teresa. A Teresa, que uma mulher das artes, da pintura, certamente está maravilhada com o que vê à volta. Exatamente. Não é?
Foi com muita alegria que aceitei o convite da Graça para poder ilustrar o seu mundo, não é? Dar forma e cor, e realmente foi uma parceria que me deu imenso prazer. E quando soube que vínhamos a esta casa, que realmente é riquíssima em arte, não é? Foi realmente o topo, não é? Nós estamos, de facto, a enriquecer a Casa do Alentejo. Graça, o que é que vamos ter aqui hoje? Não vamos só falar deste livro, Uma Alentejana no Porto, mas também do livro do 25 de Abril para crianças. Eu posso chegar aqui este livro, Uma Conversa sobre Abril, Portugal antes e depois de 1974. Este também é um livro importantíssimo nos dias de hoje. Porquê? Porque Grândola, Vila Morena, Grândola, é uma cidade, hoje penso que já é uma vila alentejana. E ecoar o som do cantar alentejano no momento da viragem de Portugal, de dizer adeus à ditadura e abrir as portas à democracia, foi qualquer coisa de extraordinário. Portanto, Zeca Afonso, embora não fosse um alentejano, amou o Alentejo. Um professor que amou o Alentejo e que nos deixou marcas extraordinárias que nunca poderão ser esquecidas. E este livro fala, portanto, o que era Portugal antes, o que é Portugal hoje. É a conversa entre uma avó e uma neta, pode ser qualquer avó de qualquer idade, e a neta também. Evidentemente que é um prazer poder divulgar o que foi a Revolução, os nossos capitães, o que foi o movimento do 25 de Abril, o que foi Portugal, e que não podemos esquecer, nem podemos perder essa liberdade que nos foi oferecida, quase de mão beijada, porque foi pacificamente conquistada, embora antes muitas vidas tivessem sido sacrificadas numa guerra de 13 anos contra os nossos irmãos de África. E para terminarmos, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ter aqui uma mesa com ilustres personalidades que vão participar e dar vida a estes dois livros. O que é que vamos ter aqui esta tarde? Vamos, portanto, apresentar primeiro, o Alentejo. Portanto, nesse contexto, vou ter a presença de um amigo que, não sendo alentejano, é casado com uma alentejana, o Dr. João Lopes, que também quer fazer uma introdução a essa obra, já que a pessoa que fez o prefácio não está presente, e eu aceitei, portanto, essa generosa oferta. E depois ilustraremos alguns momentos com poesia, declamados pela Teresa, pela Berta, pela Helena, e ouviremos também poemas meus musicados por mim, cantados por mim, à minha maneira, com músicas minhas, e até 2 poemas de 2 poetas que eu tenho no meu coração, porque um foi meu vizinho da minha terra e que faleceu ano passado, Francisco Rasquilha. E a outra senhora, uma senhora que está no leito da morte, porque o tempo não perdoa, e uma mulher extraordinária, mas está prestes a deixar-nos. A filha ontem mandou uma fotografia. O importante é homenagear e o importante é dar vida também à cultura desta forma. Dizer o nome dessa senhora, Delmina Traitolas, que é de Degolados, Campo Maior. Ainda uma pessoa que é tão importante, e sem ela nós não estávamos aqui, é o Rui. O Rui, temos que falar do Rui. O Rui é aquele homem que não pode faltar de facto. É ele que desenha, é ele que faz os vídeos, é ele que me transporta, é ele que me atura com as minhas exigências. E onde é que ele anda? Ele anda sempre por aí. Não sei por onde. E sempre a trabalhar, e esteve aqui sempre comigo a preparar tudo isto, e é de facto uma pessoa extraordinária e que dá vida a tudo isto. Obrigada, Graça. Obrigada, Teresa. Eu estou a ver um senhor que vai ser uma agradável surpresa, porque eu tenho a impressão que ao pé do Dr. João Lopes está o senhor Dr. Manuel Silvério.
Eu nunca ouvi, mas acho que aquele rosto só pode ser o dele. Mas vamos Esperemos bem que sim. Muito obrigada às duas. Ficamos por aqui, vamos levar tudo até si, como é o nosso habitual aqui no Culturando. Estamos na Casa do Alentejo, estamos em Lisboa, na capital, e já sabem, fiquem atentos também a todo o trabalho que a Graça Amiguinho tem feito, porque é de facto extraordinário e merece ser conhecido.